Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor tenha preservado as nossas vidas. Nós estamos aqui por causa do grande amor do Senhor nosso Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Pastor Cristiano, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, a igreja que tem orado por mim, o Senhor que tem me visitado ali no hospital. Graças a Deus que o Senhor tem ouvido o clamor da igreja. Os médicos ficaram apavorados com a minha vida, achando que eu ia morrer, mas a igreja estava orando ao meu respeito, e o Senhor achou por bem trazer eu de volta e dar mais uma oportunidade para que eu pudesse falar da grandiosa palavra dele, da obra dele, da glória dele, da palavra dele que eu tanto amo. Deus é bom, aleluia. Por isso que eu sou grato a Deus e agradeço toda a igreja, pastor Cristiano, todos os irmãos, a minha família que tem orado por mim, e Deus ouviu o clamor da igreja. Por isso sou feliz, por isso sou grato ao Senhor, sou grato aos irmãos, muito e muito, muito. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Graças a Deus. Tanto o pastor Cristiano pedir, é difícil eu estar disponível assim para ministrar nas congregações, porque estou bastante ocupado na obra do Senhor. Mas graças a Deus, hoje é o dia o qual o Senhor tenha preparado para nós. E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e já já nós vamos ouvi-la, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele sempre quer tratar conosco. O Senhor está voltando. O Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que Ele ia vir de novo, Ele ia voltar. E a Bíblia nos garante que passa os céus e a terra, a palavra do Senhor jamais há de passar. Ele falou que vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Ele vai voltar, não sabemos a hora e nem o dia, mas uma coisa é certa, creia, acredita, que o Senhor vai pegar esse mundo de surpresa, o Senhor vai pegar o povo de surpresa, aleluia, Jesus está voltando. Por isso, nesta hora, eu quero falar a todos aqueles que estão nos ouvindo, você, irmãos que estão presentes, Jesus vai pegar muito povo de surpresa, muitas pessoas despreparadas, porque o dia que o Senhor resolver, nada possa impedir o agir do Senhor. O Senhor vai vir buscar, o Senhor vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu quero fazer menção aqui da palavra do Senhor, porque sem a palavra do Senhor não há vida, não há salvação, não há libertação. O que liberta é a palavra, que salva é a palavra, que cura é a palavra, que leva para o céu é a palavra. Aleluia. É a palavra que soluciona todos os nossos problemas. Ai, se o mundo soubesse que o Senhor Jesus Cristo, através do teu Espírito Santo e esta palavra poderosa, se conhecesse, soubesse que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para fazer grandes, grandes, grandes milagres. O maior milagre não é dar casa bonita, não é dar carro zero, não é dar fazenda. O maior milagre é a salvação da tua alma, da minha alma. O maior milagre é salvar a nossa alma do inferno, salvar a nossa alma do inferno. O Senhor Jesus prometeu que tem um céu preparado para todos aqueles que se converterem, para todos aqueles que ouvirem, todos aqueles que temerem, tem um céu preparado. O inferno não foi preparado para o homem, o inferno foi preparado para os demônios e os seus anjos, o inferno foi preparado para o diabo. Mas para o ser humano, para o homem, foi preparado um céu de glória. Mas o homem, pela sua ignorância, pela falta de conhecimento, pela dureza do seu coração, tão enganado com a mentira,
estão acreditando mais na mentira do que a verdade. É por isso que muitas famílias estão sendo destruídas. É por isso que muitos casamentos estão sendo acabados, por acreditar na mentira. Não buscou a verdade, não buscou Jesus Cristo, não buscou o conhecimento da verdade. É por isso que as famílias e todo ser humano está sendo destruído, por falta de conhecimento. Mas graças a Deus, ainda tem um tempo, tem uma oportunidade de conhecer essa verdade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, glória a Deus, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, vamos para o texto, glória a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu João, capítulo de número 9, e o versículo de número 31. Glória a Deus. Glória a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo de número 9, e o versículo 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Vou repetir mais uma vez. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas, oh glória, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Ele ouve. Amém? Vou repetir mais uma vez. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Ele ouve. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja ainda isso lá em Ezequiel, capítulo de número 22. Ezequiel, capítulo de número 22, e o versículo de número 30, e eu tenho no meu coração esses dois textos para falar da grandeza de Deus nessa noite. Ezequiel, capítulo de número 22, e o versículo de número 30, diz assim: e busquei dentre os homens que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra. Porém, eu não... Aleluia. Deixa eu repetir. E busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não destruísse, mas ninguém achei. Amém? Mas ninguém achei. Que os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, e eu quero dizer aos irmãos: Deus está procurando homens, Deus está procurando pessoas, aleluia. Deus está buscando pessoas que estivesse na brecha, que tivesse desejo, que tivesse disponível para tampar a brecha, para assim que ele não viesse achar pessoas distraídas, pessoas despercebidas, pessoas desiludidas, pessoas que tivesse fora da vontade do Senhor. Deus está procurando pessoas, homens, glória a Deus, que estivesse tampando o muro, que estivesse construindo e tampando as brechas. Mas diz o texto que ele procurou e não está encontrando. Está difícil de achar. Deus, no texto que nós lemos lá em João, capítulo de número 9, aleluia, o versículo de número 31, que o Senhor não ouve pecadores. Aleluia. Não adianta você que está todo descontrolado,
todo desarrumado, todo desajeitado, e clamando: ai meu Deus, diz o texto. É bem certo que Deus não está ouvindo. Deus não vai ouvir. Não é eu, pastor Cristiano, que estou falando. É o texto que nós lemos, é a Bíblia. E nós cremos nessa palavra, nós cremos na Bíblia. Aleluia. Mas tem um porém. Se você que teme ao Senhor e procura fazer a vontade dele, esse ele ouve. Pode ficar tranquilo, que esse ele vai ouvir, que esse ele vai atender. Aquele que procura fazer a vontade dele, aquele que tem o temor dele, aquele que ouve a palavra dele, fica tranquilo, descansa do Senhor, porque ele vai ouvir o seu clamor. Aleluia! E a Bíblia nos mostra a quem Deus ouviu. Aleluia! Deus nos orienta, pastor Cristiano. Tem prova de quem Deus ouviu, de quem Deus respondeu, de quem Deus fez presença, de quem Deus estava do lado. Deus ouviu aqueles homens que temiam a tua palavra. Deus ouviu Moisés, Deus ouviu Elias, Deus ouviu Abraão, Deus ouviu tantos profetas. E por que nós tememos essa palavra? Por que nós tememos essa palavra e ouvimos essa palavra? Deus não vai deixar de nos ouvir. Fica tranquilo. Se você está enquadrado nesta palavra, se você teme ao Senhor, calma, fica tranquilo. Deus está nos ouvindo, Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a tua oração. Se você fazer um exame de consciência, se você conhecer você, a Bíblia disse: examina o homem a si mesmo. E nós fazemos um exame, fazemos um check-up. Se eu estou na vontade do Senhor, se eu estou perante o Senhor, se eu estou fazendo a vontade do Senhor, no meu entendimento, na minha consciência, eu estou errado, eu estou seguindo um trilho que não está correto, não está à vontade do Senhor. Então Deus vai deixar de me ouvir. Então Deus vai deixar de me ouvir. Não adianta eu aclamar, não adianta eu gritar, Deus vai deixar de me ouvir, porque diz o texto: aquele que teme ao Senhor, aleluia, esse ele ouve. Fica tranquilo, aleluia. Deus quer nos ouvir, Deus quer nos ouvir, Deus quer nos atender, mas Ele só pode atender se nós estivermos enquadrados dentro da sua boa vontade, dentro da sua vontade. E a vontade de Deus qual é? É que nós sejamos santos, assim como Ele é santo. Que nós sejamos separados, assim como Ele é separado. Glória a Deus. A Bíblia disse, o apóstolo dizendo, lá em Coríntios, aleluia, que o amor de Jesus Cristo me constrange. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ai, meu Senhor, Ele quis dizer com isso: eu, Antônio, aleluia, que fui tão sujo, tão imundo, vindo do chiqueirão, da sujeira, da imundiça. Como que o Senhor pode me amar? Como que o Senhor pode me amar? Fedendo cachaça, fedendo pinga, fedendo droga, fedendo cigarro, fedendo cerveja. E o amor de Jesus Cristo é tremendo sobre a minha vida. Como que o Senhor pode me amar? Esse amor de Jesus Cristo me constrange. Esse amor de Jesus Cristo me envergonha. Esse amor de Jesus Cristo, eu fico sem onde pôr a minha face. Eu fico envergonhado pelo grande amor dele. Mas ele nos amou de tal maneira, o amor de Jesus Cristo, aleluia, porque Ele se deu por nós, Ele se entregou no nosso, Ele foi envergonhado, Ele foi despido, arrancaram as vestes dele no meio da multidão, pela nossa vida. A vergonha que traz na nossa vida, o Senhor Jesus levou sobre a cruz. O Senhor Jesus Cristo, Ele tomou sobre si a nossa vexame, a nossa vergonha, o nosso fedozão, a nossa imundiça, estava sobre Ele. É por isso que nós temos essa oportunidade de levantar as mãos ao céu e falar com o Senhor, e o Senhor nos ouvir, o Senhor nos atender. Louvado seja o nome do Senhor. Se você se sente liberto, levanta a tua mão e dá glória ao Senhor, porque você é privilegiado, nós somos privilegiados, nós somos servos do Senhor.
Aleluia! Glória a Deus! Como é bom servir esse Deus! Como é maravilhoso! Aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor! Como é bom ser servo de Deus. Olha quem? Deus, o Senhor Deus do céu. Foi cantado aqui que o mar lhe obedece, foi louvado aqui que o vento lhe obedece, que o mar quieta, aleluia, que o vento para, aleluia. Esse Deus que nós servimos é o Deus que o sol para, esse Deus que abre a terra, esse Deus que faz o mar se recuar, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, é o Deus que o inferno não suporta, os demônios não suportam, os demônios não resistem. É esse Deus que nós adoramos, que nós servimos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, diz o texto que nós lemos, que Deus está procurando homens e mulheres de coragem, aleluia, que está disposto. Muitos têm coragem, mas não está disposto, está embaraçado com essas coisas da vida. A visão é vertical, é horizontal, não está visão vertical, visão terrena. Eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu não posso porque eu estou ocupado com isso, eu não posso porque eu tenho isso, eu não posso porque eu vou fazer isso, eu não posso porque eu tenho isso. Irmãos, vamos desembaraçar com as coisas dessa vida, aleluia, vamos fazer a vontade do nosso Deus. Foi louvado aqui o valor de uma alma. Eu estava evangelizando quando cheguei num casal que estava tomando cerveja, ele estava sem camisa, todo tatuado o corpo dele, ele falou logo para mim, e eu não tenho como entrar no céu, olha o meu corpo todo cheio de tatuagem, como que eu posso entrar no céu desse jeito? Eu falei para ele, o meu Senhor, o meu Deus não está de olho no teu couro. O meu Deus, o meu Senhor, Salvador Jesus Cristo, Ele quer salvar a tua alma. A tua alma não tem tatuagem. Você, o diabo, não conseguiu tatuar a tua alma. A tua alma é limpa. O Senhor quer salvar a tua alma. Amigo, você que está nos ouvindo, o Senhor quer salvar a tua alma. A tua alma não tem tatuagem. Aleluia. Esse corpo, esse couro vai para a terra, mas a tua alma, quem é que pode cuidar dela? É só nosso Deus. Tem dois endereços para a tua alma, ou o céu ou o inferno. Escolha nesse dia ao céu. Glória a Deus. Aleluia. Não tem outra saída. É bem claro, existe a luz e as trevas, não tem outra saída. Nós escolhemos andar na luz, e quem anda na luz enxerga o caminho, e quem anda nas trevas só anda tropeçando, só anda errando, só anda caindo, só anda matando, só anda suicidando, tentando suicídio, só anda brigando, discutindo, porque estão em trevas, não enxergam o caminho. Mas Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a luz. Vamos andar na luz. Aleluia. Glória a Deus. Procurei entre eles um homem. Procurei entre eles um homem. Aleluia. Glória a Deus. Mas não encontrei. Não encontrei, diz o texto de Ezequiel. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Procurei. Ezequiel 22:30. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor consumei. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. É o versículo de número 31. Meu Deus, Deus, Ele contempla toda a terra,
E Ele não tem prazer na morte daqueles que não servem a Ele. Deus quer que todos sejam salvos, mas não tem como entrar no céu e eu fedendo cigarro. Não tem como eu entrar numa casa limpa e eu fedendo cachaça. Não tem como eu entrar numa casa limpa. Não tem como eu entrar numa casa limpa, pastor Cristiano, se eu estou fedendo cerveja, se eu estou imundo. Eu tenho que ser limpo, purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que erguer as mãos ao céu e receber esse Senhor Salvador, que foi morto na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre, e está no nosso meio para nos ajudar a pregar esta palavra. Eu só estou falando esta palavra porque o Senhor, a Bíblia me garante que o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. Senão nós não temos condições de falar dessa palavra. Glória a Deus. Só falamos dessa palavra porque o Espírito Santo do Senhor é sobre nós, sobre a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Ele quer salvar o inimigo da nossa alma. Ele sabe que tem pouco tempo. Ele sabe que ele tem pouco tempo. É por isso que ele está irado contra nossas vidas. É por isso que ele está irado contra a igreja. Ele está revoltado, o adversário de Deus. Ai-se de nós, irmãos. Ai-se de nós, pastor Cristiano, não tomar cuidado, não se preparar, buscar o Senhor, adorar o Senhor, curvar na presença de Deus, porque o inferno está desesperado, querendo tragar a humanidade, querendo tragar a igreja, querendo acabar com a nossa vida, mas o Senhor Jesus Cristo trouxe uma promessa para nós, e eu creio. Está escrito, Mateus 28, aleluia, versículo 7, eis que estou convosco todos os dias. Fica tranquilo, eu estou convosco todos os dias, não é só agora não, é todos os dias, até a consumação do século. Isso é a nossa garantia, pastor Cristiano. O Senhor é conosco, aonde nós colocar nosso pé, aleluia, está confirmado. O Senhor é bom, não tenho que ter medo, aleluia, graças a Deus, aleluia. E o pessoal, se tiver alguém disposto, o mundo está sedento para ouvir a verdade, e hoje nós saímos no evangelismo, e nós fomos bastante lugar que tinha roda de pessoas bebendo, fumando, e até se drogando. Nós pedimos licença para falar da palavra, e eles ficaram quietinhos, abriram a roda e falamos da palavra. Precisa de um, pastor Cristiano, que esteja no muro, tampando, construindo um muro e tampando as brechas. Ouvir a palavra. O povo quer ouvir. O povo quer ouvir a verdade, porque eles estão cheios já da mentira, estão cheios do engano. Eles querem ouvir a verdade, mas não obtêm a força. Parece que estão amarrados, estão encorrentados, estão no cativeiro, estão presos nos vícios, estão presos nas drogas, estão presos na prostituição, estão presos no suicídio, no homicídio, estão presos. E quantas pessoas agonizando, querendo suicidar, porque acham que não tem mais saída. Mas há uma saída, há um caminho, Jesus Cristo. Esse nome tem poder, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Esse é o Senhor que liberta, esse é o Senhor que cura, esse é o Senhor que salva, esse é o Senhor que abençoa. Glória a Deus, glória a Deus. E diz o apóstolo Paulo, e eu também posso falar, está escrito, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque essa é a obrigação de nós todos, pastor Cristiano. O apóstolo Paulo falou desse jeito, essa é a nossa obrigação, pregar o evangelho. Vamos pregar, irmãos, vamos falar de Jesus Cristo, em todos os lugares, para a glória de Deus,
Aleluia. Como é bom você servir ao Senhor, louvar ao Senhor. Mas o apóstolo Pedro fez uma pergunta para o Senhor. Eles pregando para todo lugar, curando, abençoando, abrindo os olhos de cego, curando os coxos, os aleijados. E despertou uma curiosidade no apóstolo Pedro, e ele disse: Senhor, nós andando para o deserto, andando nas aldeias, andando por todo lugar, o Senhor fazendo milagre, abençoando a multidão, o que é que nós ganhamos com isso? O que é que nós recebemos com isso? O que é que nós tenhamos com isso, Senhor? Sabe qual foi a resposta do Senhor? A resposta do Senhor foi assim, ó: fica sabendo que nessa terra 100 vezes mais eu darei, 100 vezes mais do que você já tem, e depois por fim a vida futura. Continua trabalhando, continua pregando, continua adorando, continua evangelizando, continua adorando o Senhor, porque nessa terra o Senhor te dá 100 vezes mais, é promessa de Deus, e depois a vida futura. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Aleluia. Mas primeiro, fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa. Adora a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Buscai o Senhor. Aleluia. E depois o resto Ele acrescenta em nossas vidas. O Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe da tua necessidade, o Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor nos prometeu, foi o céu, não foi bênçãos materiais não. O Senhor Deus prometeu, foi o céu para nós. O céu está garantido para ter todos aqueles que têm o temor, todos aqueles que adoram o Senhor, todos aqueles que buscam o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor tem chuva de bênção para nós, para aqueles que têm o temor. Pode ficar tranquilo, que Deus supra as nossas necessidades. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe muito bem do que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero falar da grandeza do Senhor, não só hoje, mas enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade de estar de pé, irei falar da grandeza do Senhor. Quero repetir mais uma vez aqui o qual nós lemos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Ele ouve. Não é assim? Nós oramos, Senhor, parece que não vem a resposta, parece que Deus está distante, parece que é difícil. Eu tenho clamado ao Senhor a respeito dos meus netos, meus filhos, a minha casa, não é assim? Parece que tem uma contradição aqui, né? O Senhor não está nos ouvindo. Pastor Cristiano, parece que o Senhor não está nos ouvindo. Eu amo esta palavra, eu temo essa palavra, Deus é testemunha disso. Eu estou orando a favor dos meus filhos, eu estou orando a favor da minha casa. Parece que o Senhor não está nos ouvindo, não é isso? E o texto diz que Ele nos ouve. Aleluia. Fique em paz, fica tranquilo, Ele está ouvindo sim. Ele está ouvindo sim. Ele está ouvindo sim. Ele está ouvindo sim. A hora certa, o momento certo. Vai ter surpresa, tá bom? Vai ter surpresa. O Senhor está ouvindo sim. O Senhor vai socorrer sim. O Senhor vai atender teu pedido sim. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor vai atender sim. Calma. Calma teu coração. Fica quieta. Continua adorando, continua exaltando o Senhor. Ele está nos ouvindo.
No momento certo, você vai ver a surpresa. Quando você pensar que não, olha o grande milagre da salvação da tua casa. Olha o grande milagre da salvação do teu filho. Olha a grande salvação, o milagre que o Senhor vai fazer. Fica tranquilo, não desista, não para, continua, exalta o Senhor, porque Ele está ouvindo sim. Aleluia, glória a Deus. Ai de mim se não fosse a insistência do pastor orar pela minha vida. A insistência, ele creu nesta palavra, ele creu que Deus estava ouvindo. A Bíblia diz que Daniel estava orando, e ele orou 21 dias, para Deus trazer a resposta. Ele orou e não via a resposta, mas depois de 21 dias veio a resposta. Vai vir a resposta, vai vir a resposta, vai vir a resposta, pastor Cristiano, vai vir a resposta. Deus vai abençoar, Deus vai salvar, Deus vai libertar, vai vir a resposta. Se você é temente, você tem o temor, você guarda a palavra, você ama a palavra, você siga o Senhor, fica tranquilo, vai vir a resposta, vai vir a resposta, vai vir a resposta, creia, vai vir a resposta. Deus não é injusto para não deixar de nos ouvir, Deus vai ouvir e vai cumprir com a tua promessa, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Não adianta o inimigo querer nos afligir. Poderoso é o nosso Deus, poderoso é o nosso Deus. Poderoso é o Senhor que nos chamou. O Senhor é maravilhoso. Porque os conselhos do Senhor para nós essa noite: persevera, nunca desista, nunca desista. Tantas coisas que venham a nos amedrontar, as ameaças. Não tenha medo de ameaça. Resista. O Senhor Jesus disse que Ele venceu e nós vencerá também. Pastor Cristiano, eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer oração para aqueles que estão nos ouvindo também. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Se você que está nos ouvindo ouviu essa palavra, se você é temente a Deus, creia que Ele vai te ouvir. Ele vai cumprir com as promessas dEle. Mas aquele que não está nem aí, fica tranquilo, intercede por ele. Quem sabe Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele possa mover as águas e possa converter. É nós, obrigação nossa é orar por todos os homens. Aleluia. Obrigação nossa é interceder por todos aqueles que vivem sobre a face da terra. O Senhor, Ele nos levantou para orar por todos. É por isso que nessa oportunidade eu quero orar pela tua casa, pela tua família, pela nossa casa, porque o Senhor, Ele ama aqueles que buscam a tua presença e fala com Ele. Eu peço pelo pastor Cristiano, se ele nos autoriza a igreja a ficar de pé, amém? Então colocamos de pé e vamos fazer um clamor ao Senhor, pedir ao Senhor que sempre nos conceda essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã não existe, irmãos. Nós fazemos planos para amanhã, mas amanhã não existe. O que existe é agora esse momento. Daqui a um segundo Jesus pode tirar nós dessa terra. Daqui a um segundo. A Bíblia diz que é no piscar e fechar de olho. Então o momento é agora. Amanhã não existe. Amanhã é outra história. É num piscado de olho, diz a Bíblia. É um segundo. Pode ser agora. Por isso que eu sempre falo
que eu tenho que me converter todos os momentos, e eu tenho que nascer de novo. Nós tenhamos que nascer de novo a todos os momentos, para que nós possamos entrar no céu. Para entrar no céu não é brincadeira, é só pelo sangue de Jesus, pela graça e a bondade e a misericórdia do Senhor. Não é brincadeira para entrar no céu. O céu não é brincadeira para entrar. Precisa de Jesus Cristo. Precisa entregar a sua vida e confessar a Ele, que precisa dEle para ter acesso ao céu. Sem Jesus Cristo jamais verá a glória do Senhor. Portanto, eu quero fazer essa oração, para que nós possamos pedir ao Senhor que Ele use de bondade e misericórdia, e dá sempre essa oportunidade de nós justificar na presença dEle, para que Ele possa perdoar todas as nossas falhas, que falhamos todos os momentos. Amém, irmãos? Portanto, oramos. Senhor Jesus, Deus de toda glória, Pai, Tu é Deus nos céus e na terra, e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor é Deus que contempla todas as coisas. A Tua palavra disse, Senhor, que nuas estão todas as coisas perante os olhos do Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe que nós não resistimos prova nenhuma. Somos fracos, frágeis. Pai, quem é de nós que resistimos a alguma coisa? Mal passa um vento, uma tempestade, Senhor, nós já se foi. Pai, quem somos nós, Senhor? Ó Deus Todo-Poderoso, mas se o Senhor usar de bondade e misericórdia, se o Senhor cumprir com as Tuas promessas, como o Senhor é fiel para cumprir, o Senhor é poderoso para cumprir com as Tuas promessas, que esteja conosco todos os dias, aí sim nós venceremos todas as barreiras, todas as batalhas, nós iremos vencer todos os problemas do dia a dia. Se o Senhor for conosco, Pai, nós somos mais do que vencedor, mas sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem a Tua palavra, jamais, Senhor, possamos, ó Pai, bater no peito que temos vitória. Nós não teremos vitória nenhuma se o Senhor não for conosco, se nós não for orientados pelo Teu Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, perdoa, Pai, assim como eu peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, perdoa a cada um, perdoa nossas ofensas, nossos pecados, sara nossas feridas. Nós queremos a Tua presença, nós queremos converter ao Senhor, queremos nascer de novo, ó Deus. Cada dia, Senhor, há uma grande necessidade de buscar a Tua presença, porque sem a Tua presença, Senhor, jamais nós teremos vitória. Pai, nós poderemos conquistar até alguma coisa, Senhor, sem a Tua presença, mas é para desgosto, é para choro, é para pânico, é para desespero, é para destruição. Mas com o Senhor, Pai, não é diferente. Para o Senhor é alegria, é paz, alegria na alma, é paz na alma. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, dai, Senhor, força ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus servos, aqueles que estão nos ouvindo, abençoe a família de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salva, liberta, cura para a Tua glória, Senhor. Pai, a Tua palavra nessa noite é essa, Senhor, aquele que tem o temor, que ouve a Tua palavra, esse, Senhor, nos ouve. Pai, ouve a oração da Tua igreja, do Teu servo, ouça o pedido, o clamor de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu louvo e agradeço ao Senhor por esta palavra gloriosa e poderosa, ao qual o Senhor trouxe ao nosso coração, que o Senhor está procurando ó Pai, que está disposto, Senhor, a construir o muro. Pai, em nome de Jesus Cristo, procura, Senhor, continua procurando, estendendo as Tuas mãos, salvando esse homem, salvando essa mulher, para que possa fazer a Tua obra, Senhor, para que possa tampar a brecha, que o Senhor não venha destruir a terra, porque quem tem poder para destruir e exterminar tudo é o Senhor, Pai. É o Senhor que dá ordem, que autoriza. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, salva, liberta, cura, faça o milagre da salvação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Abençoe o irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com esta palavra
esta palavra é o que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor continua sempre falando conosco. O Senhor quer salvar o homem. Agora depende do homem querer a salvação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Obrigado, Jesus. Irmãos, é um motivo de muita alegria. Glória a Deus. Irmão Antônio. Irmão Antônio é uma pessoa muito querida. Ele é um evangelista. Obrigado, Jesus. E tem feito uma obra maravilhosa. E não tem fugido das suas obrigações para com Jesus. Quando ouvimos a palavra do Senhor e alguém que vive a palavra, nós perguntamos: Senhor, será que é assim? É. Existe um compromisso que a igreja tem com o seu Senhor, e é dizer a verdade. E poucos hoje querem dizer a verdade. A verdade, quando ela é dita, muitos hoje não querem mais ouvir. Mas é importante dizê-la. É nossa obrigação alertar. Está acabando o tempo. Às vezes olhamos e parece que a gente vai viver eternamente. Não vai. Obrigado, Senhor. E quando o nosso tempo acabar, e quando o nosso fôlego não for mais encontrado no corpo, não terá mais escolha. A escolha enquanto estamos vivos, lúcidos. Alguém pode dizer: mas eu estou no pecado, eu faço coisa errada. Isso é uma escolha. Glória a Deus. Nós podemos escolher andar certo. Nós podemos escolher nos esforçar. Não é porque estamos hoje na presença de Deus Glória a Deus. que não sentimos vontade de fazer coisas erradas, mas dizemos não todo dia. Com algo que o nosso irmão diz, e eu também falo, todo dia eu reconheço Jesus como Salvador da minha alma. Quando eu acordo de manhã, eu peço para Ele me guardar meus passos, não me deixar cair. Glória a Deus. A Bíblia nos alerta através do apóstolo Paulo: aquele que está de pé, só cuide para que não caia. É uma escolha. Glória a Deus. Irmãos, Jesus. cada um escolhe por si o melhor para a sua vida. Há um tempo que nós fazemos o que queremos. Há um tempo que nós não medimos consequência dos nossos atos. A Bíblia chama este tempo de tempo de ignorância. Deus não leva em conta este tempo. Mas quando o irmão anuncia a verdade, a igreja te diz a verdade, você não está mais neste tempo. Porque aí você sabe da verdade. Salvo é, né, irmão Antônio, aqueles que ouvem se nós estiver mentindo. Mas se estivermos falando a verdade, esta palavra os julgará. Esta palavra que foi já colocada em teu coração, semeada, a escolha é tua: deixar a semente crescer ou tirar a semente de você. Mas o verdadeiro evangelho sempre te levará a reconhecer os teus erros. E eu louvo a Deus por causa disso, porque foi assim que Jesus mudou a minha vida, irmão. Amém. Foi assim que Jesus mudou a vida do meu irmão Antônio. Glória a Deus. Não tem nada a ver com placa de igreja, né, irmão? Irmão Antônio é assembleano, né, irmão Antônio? Não tem nada a ver, é a Bíblia. Isso. É a palavra, é Ele. Glória a Deus. É na presença dEle que nós vamos ter que nos apresentar e dar conta do que fizemos. É pela palavra dEle, irmãos. Amém, Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Então abra seu coração e peça entendimento ao Senhor para você estar lá, para você poder ajudar muitas almas que estão aí fora necessitando. Quem já ouviu falar da marcha da Macumba lá em São Paulo? Teve já no segundo ano. O irmão Antônio estava lá
falando: ei, Jesus não gosta disso não. Ele estava lá, a primeira ele estava lá, a segunda ele estava lá. Todo ano ele convida, está sempre viajando. Irmãos, quando muitos estão preocupados em pregar nas igrejas, o irmão Antônio prega todo dia no meio da rua, nos bares. Talvez alguém olhe e fale assim: pastor, mas o que você vê de interessante? Eu vejo um homem que deixou tudo para fazer a vontade de Deus. Este homem deixou o trabalho, este homem deixou tudo para fazer a vontade de Deus, para pregar para traficante, para falar do amor de Jesus. Talvez quem ouça não entenda. Quantos não conseguem deixar nada? Ele parou tudo para dizer: Senhor, a minha vida agora é tua. Preste atenção, irmãos. Muitas das vezes não tiramos um tempo para vir para a igreja, e quando a gente ouve fazer a vontade do Senhor, tem te faltado alguma coisa, irmão Toy? Deus sempre tem suprido. Supre. Muito. Eu soube que o irmão Antônio estava no hospital, e eu fiquei muito triste. Falei: Jesus, já tem tão pouco que fala a verdade, já tem tão pouco. Eu fui falando com o Senhor. Quando eu cheguei no hospital, o Espírito Santo me deu uma palavra, e eu falei para ele, o Senhor entrou, e ele estava sabendo, ele entrou contigo e vai sair contigo daqui. Glória a Deus. São poucos, irmãos, que estão abrindo a boca para dizer a verdade, estão com medo do homem, estão com medo de vocês, mas nós temos mais medo de Jesus, nós temos temor a Jesus. Irmãos, tem um que guarda, tem um que protege, tem um que quando ele chega o inferno não toca. Aleluia. Tem um, irmãos, que quando o inimigo vem, Glória pode vir a Deus. até no corpo de outra pessoa, não pode tocar não, o nome dele é Jesus. Quando ele está na tua vida e você está junto dele, irmãos, não tem tempestade, não tem natureza, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Aleluia! Então pense, reflita. O que você espera para a tua vida, e você vai descobrir o quão é maravilhoso. Quão maravilhoso é a palavra de Deus. Aleluia. Mas seja um servo do Senhor para ser diferente, para fazer a diferença. Não seja mais um, seja alguém que faz a vontade. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus, hoje está presente aqui nosso... Eita glória! Espera aí. Nosso irmão Leandro Calado, sua esposa Daiane Calado e o filho Lucas Calado. Quero convidar os irmãos para vir aqui à frente, amém? Nós vamos apresentar o filho Lucas, chamar o diácono David aqui à frente, amém? E uma obreira aqui à frente. Também nosso irmão Denilson Ferreira e sua esposa Patrícia Helena e a filha Luana Helena. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Irmãos, todos aqui na igreja sabem que eu sou um pastor, que eu gosto de criança, né? Eu profetizo que vocês tenham 10 filhos na vida de vocês. Amém? Mateus 18 diz que se nós tivermos em concordância, é assinado do céu. Amém, igreja? 10 para cada um. Irmãos, eu tenho 3, mas já deu já. Irmãos, é maravilhoso. No livro de Lucas, capítulo 2, verso 22, diz assim: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Na igreja, nós vemos às vezes crianças sendo batizadas. Crianças não têm pecado, por isso que nós evangélicos apresentamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que Ele venha guardar essas crianças, que Ele venha acampar os anjos para proteger, para que desde já elas possam, direcionadas pelo Senhor, crescer e elas possam lá na frente escolher o caminho. Jesus, Ele pede que a gente escolha
A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas olhando nós para o Senhor, nós tomamos uma decisão. As crianças são apresentadas e nós pedimos a proteção de Deus sobre elas, para que elas cresçam e nenhum mal venha tocar nelas. Isso é muito importante. E lá na frente vão tomar a decisão delas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode dar a criança para o diácono, amém? Já é um rapaz ele já. Glória a Deus. Aqui está o Lucas, amém? Eu quero que a igreja estenda suas mãos para cá. Quero fazer uma breve oração por esta criança. Senhor Jesus, Deus, aqui está a sua criança, Senhor. Pai, É a vida do do sangue, Lucas, Senhor, essa criança. Jesus, cobre com teu sangue, Em Senhor. nome de Jesus Apresentamos Cristo, essa criança ao Senhor. que ela cresce na tua Pedimos presença, tua Senhor. proteção, Senhor Deus, é para a tua glória, Senhor. que ela venha crescer, conhecer Senhor tua Deus, palavra, em nome de venha Jesus ser Cristo. abençoada. Livra ela, Jesus, Oh, de Senhor todo Deus, perigo. que ele cresça Destaca na teu tua anjo, presença. Senhor, para guardar. Oh, E aonde Senhor, ele estiver, aprendendo, Senhor, ele Senhor, seja a tua protegido. palavra. E que o Em nome desejo de de Jesus conhecer a tua Cristo. palavra venha ao coração Abençoe a dessa família criança, dessa Pai. criança, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir. Essa obreira. Aqui está a vida da Luana. A obreira ficou feliz, ela vai ter 9 ainda. Estende a mão. Jesus, Senhor eis aqui a Deus. vida da Luana. Pai, em nome de Jesus Apresentamos ela a Cristo, ti, Jesus amado. cobre com o teu sangue, Senhor. Abençoe, Vem, Pai. Senhor, cobre com teu sangue, Senhor Jesus, Deus. abençoa essa criança, que ela Mal receba a nenhum, Senhor, possa proteção do teu tocá-la nessa sangue. criança. Em Livra nome do de Jesus perigo, Cristo. do Abençoe mal. a família Senhor, dela, que ela casa, cresça, Senhor. que haja desejo da Oh, tua Deus palavra no Todo-Poderoso, coração em dela, nome de Pai. Jesus Cristo. Senhor, confirma, Pai, Oh, nessa Senhor, hora. preserva com sempre Livra na tua ela, presença, Senhor, de Pai, essa tudo. criança, crescendo na tua presença, para a glória do teu nome, Com Senhor. tuas mãos estendidas, vamos orar pelas duas famílias, amém? Senhor Jesus, aqui está, Senhor, essas famílias. Pai, abençoe Pedimos a essa tua família. bênção, pedimos a tua direção, Em nome de Jesus pedimos a tua Cristo. proteção sobre esta família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Santo que eles venham ter Deus, sabedoria para criar, Senhor, esta criança, força, Senhor, Senhor, para caminhar para na que tua venham presença. levar essas crianças Deus, diante em da nome tua de presença. Senhor, onde quer que eles estiverem, Senhor, guarda eles, Pai. Livra eles de todo perigo, de Em todos nome os de males. Senhor, protege eles, abençoa. Que seja uma família, Senhor, cheia de paz, de alegria. Livra eles, Pai, de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Eu volto a palavra para o nosso irmão Antônio para fazer o encerramento. Encerramento? Pode fazer. Glória a Deus. O pastor deu-nos a oportunidade para nós encerrar. E eu gosto de encerrar o culto assim, sempre lendo a Bíblia. 2 Coríntios 13, versículo 13. Diz assim, irmãos, ó, para nós e para nosso lar abençoado. Versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, que tenham uma boa semana na presença dele. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.